ok, estas coisas estiveram sempre lá na minha vida, eu é que nunca tinha juntado as pecinhas do puzzle. Há um momento em que pomos a lente e de repente começamos a questionar porque é que aquela coisinha está ali, depois vamos vendo com mais nitidez e é para o resto da vida, porque estamos sempre a ver as subtilezas da desigualdade de género à nossa volta. Há uma série de questões estruturais da vida das mulheres que estão previstas na lei, mas que não estão previstas nas mentalidades ainda. E eu acho que o divórcio é uma delas. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá Marcela! Olá, Mafalda. Olá Paula! Olá, ambas! Sejam bem-vindas ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Marcela, hoje temos aqui uma super convidada. Uma super convidada que já estávamos há algum tempo para convidar. Agora chegou a altura. Até porque As agendas são... as agendas. Mas antes do convite andámos aqui, convidamos. A maturar, não foi? A maturar aqui. E depois foi muito bom porque tu disseste logo que sim. Foi claro, uma coisa já vos muito ouvia, portanto é meio caminho andado e fiquei muito contente pelo convite. Obrigada. A Paula, para quem não conhece, porque embora seja muito conhecida, nem toda a gente conhecerá o teu trabalho, é de facto uma ativista pela igualdade de género. Eu gosto muito como te apresentas logo, Paula, que é a vida de saltos altos. É assim, logo muito ilustrador. Sabes que isso tem uma história, não é? Que será o nome do blog que eu criei no Expresso em 2016 ou 2015, já não me lembro, foi há muitos anos, e começou por ser um blog de guerras dos sexos, portanto, mais sexista impossível. Mas pronto, era sempre na perspectiva já do que é viver a vida em saltos altos simbolicamente. Não é? Simbolicamente. Quando é que te começou a interessar este tema, Paula, das mulheres e dos homens e destas diferenças de género e como a sociedade se foi organizando de forma tão estratificada em relação a essas questões? Olha, é muito curioso que por acaso há uns tempos uma estudante deu-se ao trabalho de ler A Vida de Saltos Altos desde o início, portanto andou muitos anos para trás e mandou-me o link da minha primeira crónica, numa altura que eu estava zero desperta para estas questões. Tinha 20 e poucos anos, era muito novinha, mas o meu primeiro texto já era sobre o regresso do sexo e a cidade e sobre como aquilo nos espelhava uma realidade que nós não estávamos habituadas a ver, uma liberdade feminina. Portanto, achei muito curioso que a primeira crónica já ia ao encontro destas matérias, de uma forma obviamente muito ingênua, muito pouco refletida. Eu não sei, eu acho que nós não nos tornamos feministas de um momento para o outro, é quase como se fosse um... Eu uso muito a metáfora dos óculos e das lentes. Há um momento em que pomos a lente e que de repente começamos a questionar porque é que aquela coisinha está ali, depois vamos vendo com mais nitidez e é para o resto da vida, porque estamos sempre a ver as subtilezas da desigualdade de género à nossa volta. Claro que eu acho que a maturidade também nos traz isso. Eu fico muito contente, por exemplo, hoje em dia, quando vou a escolas secundárias ou a faculdades e falo com os miúdos e com as miúdas, e é fabuloso ver a consciência que têm já para esta temática. Era uma coisa que, embora eu estou com 40 anos, mas não, nunca falei sobre nada disto em contexto escolar, académico. Nunca, nunca, nunca. Não era conversa em grupos de amigos. Portanto, há aqui uma reflexão muito individual com a vida a passar. Eu acho que ali a passagem mais ou menos para os 30 me deu muito pensar qual era o meu lugar enquanto mulher, enquanto profissional. Trabalhava desde os 17 e continuava a ser a miúda em contexto profissional, com prémios ganhos, com muito trabalho feito, e não passava do patamar da miúda e do reconhecimento financeiro também demorar muito a chegar. Estas coisinhas todas somadas foram-me fazendo refletir. E claro, depois olhei para o passado, olhei para, por exemplo, a separação dos meus pais, que foi um belíssimo exemplo de desigualdade e de como isso impactou a minha vida e como eu vi na primeira fila o que é uma mulher ter de recomeçar do zero, incluindo com todos os revessos financeiros que uma separação traz para alguém que é cuidadora a tempo inteiro, que abandona a sua carreira. Portanto, eu quando começo a refletir nisto tudo para trás percebo, ok, estas coisas estiveram sempre lá na minha vida, eu é que nunca tinha juntado as pecinhas do puzzle.
Pronto, eu acho que isto é um puzzle que eu vou fazer até ser velhinha, muito velhinha. Espero eu chegar lá. Sim, esta semana perdemos uma grande feminista, não é? Que o foi até velhinha, muito velhinha. Muito velhinha, muito velhinha. Aliás, nós felizmente nós temos em Portugal e no mundo, mas em Portugal especificamente, temos um legado fabuloso de mulheres incríveis que trilharam um caminho absolutamente incrível de liberdade feminina e de questionamento do status quo, que nos garante, por exemplo, que hoje possamos estar aqui a ter esta conversa abertamente. Eu gosto sempre de mencionar isso porque devemos muito a essas mulheres que trilharam esse caminho. Sim, sim. Eu fiquei aqui a pensar, Paula, que se calhar também podia ter sido interessante, e se calhar, quem sabe no futuro, o teu testemunho enquanto filha. Para nós no podcast, dar voz aos filhos é muito importante. Também um bocadinho para abalar também o status quo, porque tem vindo sempre a falar na voz dos filhos, os técnicos, os estudantes, os investigadores, os profissionais, e ouve-se pouco os filhos a darem voz àquilo que é a sua experiência. Então parece que a experiência dos filhos que passam pelo divórcio será sempre difícil. Sabes porquê? Porque eu acho que nós também não queremos expor a intimidade dos nossos pais. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu tenho sempre imenso cuidado. Eu não exponho a minha família. Dentro do meu ativismo, penso, se alguém tem de levar com as consequências, sou eu e não a minha família. E tento não os expor. Mas sim, a separação dos meus pais, por exemplo, para mim é um ponto importante. E a forma como vi a minha mãe a ter de recomeçar a vida depois dos 40 é um grande exemplo de feminismo, pronto, de me pôr a pensar as tantas desigualdades, a forma como a sociedade penaliza uma mulher que tem de recomeçar do zero, que não está nada a ajudá-la, não está lá para ela, mas acho que é difícil os filhos falarem disso enquanto os pais estão vivos, porque também não os querem expor, e mesmo depois de mortos acredito que não querem expor a sua memória também, não é? Sim, 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 sim. O que tentamos fazer nessas conversas é sempre ir mais para aquilo que é a experiência interna do próprio filho e menos para aquilo que é a experiência externa do comportamento dos pais. Claro que nem sempre é fácil fazê-lo, mas é possível. Acho que também tem a ver com qual é a grande intenção de trazer. E como para nós a grande intenção é qual é a experiência interna daquela criança ou daquele jovem ou daquele adulto, porque já temos muitos filhos que os pais separam quando eles já são adultos. E, então, e é muito interessante que é o que é que pensaram, o que é que sentiram, quais foram os medos que tiveram, e menos o que é que o pai ou a mãe fez ou disse, o que é que deixou de fazer ou dizer, menos por aí, não é? Mas pronto, esse E não no é meu o nosso caso é capítulo. interessante depois aí como é que é receber duas pessoas que se juntam ao fim de 13 anos depois de terem arruinado a adolescência. Isso também deve ser um testemunho muito interessante, sim. Já tivemos aqui uma filha que falou nisso, que os pais depois reataram e depois voltaram-se a separar. Pelos vistos, entretanto, ficaram novamente. Ok, mas isso seria um outro capítulo. Ok. Mas a Bala já tocou aqui, assim, de uma forma leve, no que foi a razão de convidarmos, falarmos do divórcio como um direito fundamental, que é assim uma coisa que eu quero muito, de facto, que se pense, levar esta reflexão à comunidade, de pensarmos no divórcio como um direito fundamental. Sendo que ainda, e estavas a partilhar agora a experiência da tua mãe, não é? Como eles têm correspondência na lei, o divórcio, não é? Ele está reconhecido na nossa lei e já está reconhecido na nossa lei desde do início da República, por isso vê bem há quanto tempo em Portugal nós temos o direito ao divórcio, porém, e foi giro agora a tua partilha, como na prática ele ainda é um direito tão difícil, não é? Eu acho que isto vai muito ao encontro com há uma série de questões estruturais da vida das mulheres que estão previstas na lei, mas que não estão previstas nas mentalidades ainda. E eu acho que o divórcio é uma delas. Eu acho que há uma enorme penalização social e familiar e individual, pessoal, à própria mulher, quando pensa num divórcio. Até mesmo em situações de relações abusivas, de casos muito graves, até porque se pensarmos, qual é que é a expectativa social ainda para uma mulher? É que seja a cuidadora, não é? Nós sabemos que hoje em dia as mulheres são metade da força laboral do país, que estamos presentes no espaço público, etc. Mas ali o desígnio supremo que ainda alimentamos como aquilo que é o papel maior da mulher, enfim, que muitas vezes até nem é uma escolha, é uma imposição da sociedade, é
Tu vais ser mãe, vais ser cuidadora da família, não é? A mulher é a figura que mantém a família unida, independentemente de tudo. A mulher tem de ser a estoica que aguenta tudo até ao fim. E isto não é, os homens não têm este peso em cima, não têm, até porque eles são os provedores, são os ausentes, não é? Cada vez menos, vai mudando, mas historicamente são estes os papéis distintos que nós temos para homens e mulheres. Claro que numa altura de decidir se nos separamos ou não, tudo isto entra para a equação. Acredito que isto traga um peso gigante de culpa, até porque mulher e culpa são sinónimos, não é? Isto é a história das nossas vidas. Então, se envolve crianças pelo meio, a culpa sou eu que vou estragar a família aos meus filhos, sou eu que vou privar os meus filhos de terem uma família. Então acho que para as mulheres entra tudo aqui numa enorme bola de neve. A par disto, obviamente, nós vivemos num país em que ainda há disparidades salariais. A liberdade financeira de homens e mulheres não é igual. Não é igual, por mais que a participação no mercado laboral assim seja, em termos de disponibilidade financeira e daquilo que se leva para casa ao final do mês, em bom português, ainda não é. O que faz com que as mulheres tenham de pensar muito, muito, muito bem esta equação e que ponham grandes travões à possibilidade de um divórcio. Onde é aqui uma enorme bola de neve? Eu creio que não é uma decisão, acho que não é uma decisão fácil para ninguém, no geral, não é? Aqui generalizando um bocadinho a coisa, mas para as mulheres é quase como se nós ainda não nos sentíssemos no direito, é como se fosse um capricho, não é? A não ser que haja uma situação de violência ou de traição, que são aquelas coisas que nós Ser associamos como justificada. é justificada, se é só porque eu deixei de amar aquela pessoa, eu já não sou feliz ao lado daquela pessoa, eu já não me revejo naquela pessoa, parece um capricho, não é? Para as mulheres é só um capricho. E eu acho que isto é pesadíssimo e realmente restringe um, o nosso direito ao divórcio em termos emocionais. É mesmo isso, Paula. Quando temos este direito à nossa liberdade e à nossa individualidade, ele ainda não é, na prática, no terreno, ele não é uma verdade, não é? Ainda não está conquistado, porque não está. Acabaste de dar aí imensas razões, e a principal é esta cultura, que nós estamos ainda impregnados numa cultura machista, nomeadamente nós mulheres, e vamos encontrar no meu campo, que são os tribunais, vamos encontrar esta cultura machista que está impregnada nas instituições, Uhum. homens e mulheres, porque os homens também sofrem muito com esta cultura machista, né? Também são Claro, altamente penalizados por uma cultura machista de que a ideia de que a mulher tem essa função de cuidador, e quando os homens e a sociedade muda e transforma-se nestes últimos 20 anos, no pós-25 de Abril, nós temos de facto aqui uma transformação grande na sociedade portuguesa. E isto está mesmo impregnado, e ao estar impregnado, vamos ter quem decide também, impregnado desta ideia que a mulher é claro. cuidadora, ainda que já não tenha correspondência também na lei. Na lei também já isso não encontramos. Mas é o que vamos continuando a assistir, são decisões muito ainda com uma procura de igualdade de género, é verdade, porém continuamos muito à procura desta mulher cuidadora, e quantas vezes o homem a reivindicar para si, temos os Uhum. tribunais e as próprias mulheres a fazerem ali uma completamente É, resistentes à mudança. mas há aqui uma ideia de que a mulher tem de ser estoica, sempre, até ao fim, tem de aguentar o sofrimento do sofrimento. Isto até se pensarmos na Gênese, nas nossas matrizes católicas e na figura de Maria, não é? Vamos muito atrás, nós falharemos sempre enquanto mulheres, enquanto acharmos que a Maria é o ideal perfeito de uma mulher, não é? Por inúmeras razões. E Maria é a pessoa que está ali até ao fim, o sofrimento, e leva o sofrimento às costas e faz, e acontece, e nada daquilo é escolha dela em momento algum, não é? Uhum. E às mulheres, acho que continuamos a passar sempre esta mensagem. Eu quero acreditar que isto está a mudar e acho que a nossa geração pode mudar isso na forma como educamos os nossos filhos e as nossas filhas, mas é quase que nós não temos o direito a querer ser felizes pensando só numa ótica individual. Porque o individual para a mulher é sinónimo de egoísmo. Há aqui uma diferença grande e a palavra egoísmo entra aqui de uma forma bastante presente. E nos tribunais de família
Eu acho que isto se deve ver numa base diária, pelo menos os relatos que me chegam. A par disto, as questões de... Há cada vez mais guardas partilhadas, e ainda bem que assim é, porque as crianças têm direito a ter um pai e uma mãe, isto pensando em contextos heteronormativos, obviamente, mas nós continuamos a saber que não é a larga maioria dos casos. E que a sobrecarga das mulheres continua a ser muito grande em situação de divórcio quando há menores envolvidos. Portanto, as mulheres continuam a também ter que ter esse peso de como é que eu agora ando para a vida para a frente, com crianças às costas, como é que eu vou fazer isto sozinha? Até porque muitas vezes em tribunal depois entra aqui a desconfiança, que é a má índole das mulheres. Ela quer é ter uma boa vida e está a pedir esta pensão de alimentos que é para poder andar a passear. Mas isto é uma conversa muito comum, não é? Que é muito mesquinha, é muito perniciosa e que nos remete invariavelmente, como em tantos outros casos, como a violência sexual, por exemplo, para a desconfiança histórica que há nas intenções das mulheres. Não é como se as mulheres fossem assim todas umas malvadas que no fundo só querem é tramar os homens, até mesmo neste momento em que no fundo querem é separar-se e ser felizes noutro caminho, não é? Eu acho que é complexo, não é nada fácil. Eu não estou nos tribunais no dia a dia, mas os relatos que me chegam dos tribunais de família não são relatos muito bonitos. Nós temos nos tribunais um tratamento que, obviamente, inconsciente, ainda muito sexista, não é? Muito assente no género, sendo que os homens são, e é muito importante também falar nisto, os homens são muito penalizados por esta ideia, porque temos nesta transformação da sociedade e os homens a quererem reivindicar o papel de, também eles de cuidadores dos seus filhos, também eles de participarem na parentalidade, quando trazem este ímpeto e esta vontade, eles estão efetivamente penalizados por esta cultura, não é? E as Claro. próprias mulheres, muitas delas também imbuídas desta cultura, elas vêm reivindicar um papel que muitas das vezes querem no manter, que as prejudica e prejudica os filhos, e prejudica os filhos. E há efetivamente de quem decide uma tendência a ser mais há uma tendência de facto a manter os papéis, ainda que estejamos aparentemente a mudar. Eu não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que, Aparentemente. mas mesmo, eu acho que isto mesmo antes do divórcio, nos casamentos, a partir do momento em que há crianças, há uma validação muito grande das mulheres ainda nisto de serem as cuidadoras e de serem as cuidadoras perfeitas. E para muitas mulheres é a única validação que têm. Portanto, abrir mão desta validação é um processo por si só muito difícil. Não estou a dizer que não devam abrir, obviamente que devem abrir, porque é com enorme gosto que vejo cada vez mais homens no papel de cuidadores. É um belíssimo sinal, e eu acho que agora, quando enfrentam estas penalizações também em tribunal, que não são considerados os cuidadores primários das crianças, como dizer, as crianças, uma mãe e um pai, são ambos cuidadores. Nós temos que começar a olhar isto desta forma. Nem sempre é verdade, e para uma boa realidade do nosso país, não são. Não é? Às vezes, pronto, eu na minha bolha, todos os homens são pais super participativos, Nossa, empenhadíssimos, e quer dizer, eu olho para a minha bolha pessoal e não vejo aqui nenhum caso que eu pense, bom, aqui obviamente que não podia ser uma guarda partilhada. Não, em todos os casos, obviamente que seria uma guarda partilhada, mas não é a realidade geral do país. Continuamos a ter figuras paternas muito, muito ausentes. Porém, temos transversalmente mulheres que se acham melhores cuidadoras do que os homens. também é verdade. Temos de falar nisto. Eu sei que é inconveniente, muitas mulheres não gostam de ouvir isto, mas é verdade. Porquê? Porque é suposto ser assim, porque é suposto a mulher ser a cuidadora. Há Isto pouco pode levantar falavas, muitas dúvidas, não é? No momento de separação. há pouco falavas numa coisa que eu acho que é importante também sublinhar, que é nós ainda estamos, as mulheres, nós somos a culpa, não é? Tu vês os homens muito facilmente, mais facilmente, tu vês um homem dizer, ok, não ficamos com uma residência alternada, fica com uma residência exclusiva junto da mãe e vem conviver aos fins de semana, e tu não vês uma mulher, ainda que ela seja pouco ou nada apta, e tens também mulheres que não são aptas para estarem, para serem elas as cuidadoras principais, não é? Não são capazes de o dizer. Um homem é capaz de o dizer. Eu não tenho vida para o meu filho ficar. Diz-o sem culpas, não é? Diz-o sem culpas.
Mas a Nós sociedade mulheres, não penaliza um homem que diga essa frase. verdade. Uma mulher que se atreva a dizer eu não tenho vida para ter o meu filho a tempo inteiro, ela, que raio de mãe é esta? Apedrejada já. É apedrejada em praça pública pela própria família em todos os contextos. Não há espaço para uma mulher poder dizer isto. Não há, de todo, mesmo que o sinta. Eu Mesmo que eu duvido muito que alguma mulher se sinta à vontade para poder dizer isso. nunca ouvi. Eu, por exemplo, eu conheço mulheres que já tiveram propostas profissionais em contexto de guarda partilhada e que eu tenho a certeza, se esta proposta profissional incrível, que exige a deslocação para outro país e vindas só ao fim de semana, de 15 em 15 dias, para estar com os filhos, se fosse feita a um homem, que os homens aceitariam essa proposta para o bem da sua carreira, sem pensar muito se é certo ou errado. Nenhuma das mulheres que eu conheço a quem isto aconteceu aceitou as propostas. Portanto, Continuamos neste registro, ainda que por vezes haja essa vontade, mas se não houver um espaço de diálogo com o pai da criança, não é um espaço autêntico, seguro, às vezes há e às vezes consegue-se fazer isso, também já temos acompanhado algumas histórias assim, em que efetivamente, mas é sempre, tem que haver essa relação de segurança, não é? Tem que haver esse espaço, de facto, para que haja esse diálogo. Caso contrário, tu não vais ver num tribunal a dizê-lo de uma forma frontal, ainda que possa estar nas entrelinhas. Estavas aí, Mafalda, eu percebo que estás aí cheia de vontade. Não, estou a gostar imenso de vos ouvir falar. Não, está tranquila. Fui tendo alguns pensamentos quando estavam aqui a falar do cuidador primário e de como há coisas que também estão equivocadas, porque o cuidador primário não quer dizer que seja o primeiro nem o principal. Em princípio, o cuidador primário foi aquele que, em primeira linha, quando a criança nasceu, cuidou dela. E a seguir entrou o secundário, que não é por ser secundário, é porque entrou a seguir. Isto tem a ver com uma díade muito biológica, que nada tem de social e é meramente. Nada tem de social. Bem, não é verdade, mas é primeiramente biológico e depois nós socialmente exacerbamos muito isso. Mas na realidade o cuidador primário é aquele que em primeira linha que tomou conta de um bebê muito pequenino, muito dependente, em que há pouco espaço para a triangulação relacional, porque o bebê não tem capacidade ainda para não isso, consegue, não é? E depois o secundário é quem entra a seguir a triangular essa relação. Mas isto não tem a ver nem com primazias, nem com importâncias, nem com... Não quer dizer que seja o papel secundário dentro da dinâmica familiar, não é? Exato, Mas isto é muito difícil para muitas famílias, que eu noto isto também, muitas vezes já senti dentro da minha própria casa, que é muito difícil depois que a outra pessoa não se sinta que está no papel secundário e que não é tão importante como, invariavelmente, isto são as mães e os pais, não é? Pronto, quer sempre si. E na realidade, quer dizer, não há aqui papéis principais nem secundários, não há papéis. não há um pódio com quem leva a taça no primeiro lugar e no segundo, Não. Em parentalidade não há mesmo pódio, nem taças, nem medalhas. É decepcionante porque nós esforçamos-nos tanto. Mas no fundo, Exato. Mas muitas vezes as mulheres queriam levar a medalha, é verdade. E alguns pais também. Merecem. E muitas vezes merecíamos todos medalhas e também cartões vermelhos e amarelos, aquela coisada toda, mas as relações entre as pessoas não são assim, não é? E esta coisa do primário e secundário, eu acho que é uma pena pensarmos nesta forma dicotómica, porque na realidade são papéis que ambos fazem falta a cada momento e que nem sempre são atribuídos exatamente às mulheres e aos homens. Há uma standardização, eu acho que coletivamente, no nosso inconsciente coletivo, todos nós sabemos o que é de uns e o que é de outros, ou seria expectável, mas na realidade já começa a haver, e sempre houve, menos, mas agora mais explicitamente, papéis que se vão intercruzando, que são mais fluidos nesse sentido, né? Para aproveitar esta palavra da fluidez, também no género agora tem-se falado bastante, nos papéis também há essa fluidez, há pais que podem ter um papel mais maternal e mães terem um papel mais paternal no sentido estrito e convencional do termo. A partilha de licenças parentais veio mudar aqui muito dentro desta equação. Sim. Também se permitiu aos homens poderem ter aquela experiência, que é uma experiência muito intensa, de criação gigante de vínculo, e que antes não tinham, estavam muito afastados daquela fase inicial.
Aliás, já sim, há sim. estudos científicos que mostram as alterações que acontecem ao nível neurológico, não é? Acho que Sim, quer sim, estar e aqui hormonal aos homens que hormonal. cuidam os seus bebés. Portanto, quer Sim, dizer, sim, um sim. homem é tão capaz de cuidar de um bebé quanto uma mulher. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir isto, mas é verdade. Sim, É claro, um claro. facto. Sim, Não e é? quando infelizmente há Ele não mortes consegue dar de maternas mamar, ainda, pronto. Sim, não consegue dar de mamar, mas há mortes maternas, ainda há mortes maternas, e há pais que ficam a cuidar dos seus bebés e que corre bem. Portanto, o primário é nesse sentido, não é? E eu acho que ainda estamos todos depois muito limitados com palavras e com as palavras. E pronto, isto foi uma coisa que ficou a ecoar em mim quando vos estava a ouvir. e a Eu outra, senti que estava aí qualquer coisa, senti. Exato, sim, vocês já conhecem as caras uma da outra. E a outra tinha a ver com o dilema que às vezes surge dentro de nós, pessoas, eu estou a falar em mulheres porque eu sou mulher e sinto-me como mulher, penso assim, mas acredito que aconteça exatamente igual com os homens ou com alguma variação. Este dilema que às vezes surge de que bom que é possível podermos divorciar, que bom que não estamos acorrentados a um casamento que em determinada altura da vida fez sentido e que deixou de o fazer, independentemente se houve violência, se não houve violência, preferivelmente que não tenha havido, né? Mas que já não estamos acorrentados a isso, já não precisamos de ficar limitados nessa relação. Por outro lado, quando esse direito é exercido ou pedido pelo outro, o quão difícil é para nós aceitar isso, né? Que é fogo, tu tens essa liberdade, nós temos essa liberdade, mas nesse momento essa liberdade para mim é horrível, dói-me, eu preferia que não a tivesses, não é? E fica a pensar como, se cognitivamente nós conseguirmos lembrar da importância dessa liberdade, se nos ajudará emocionalmente a lidar com isso. Fez-me lembrar o Voltaire, não é? Que é, eu posso não concordar com o que dizes, mas lutarei para que o possas dizer. E um bocadinho isto, posso não concordar que terminemos com o nosso casamento, mas lutarei para que isto seja possível e se quiseres ir, vai. Fiquei a pensar nisto e de como, se calhar, seria tão mais interessante para nós quando começamos um casamento ou quando decidimos ter um casamento, pensar e ter logo equacionado a hipótese dele terminar. Isso também parece que é um tabu. Parece que é um tabu quando pensamos e antecipamos que é, ok, eu vou de coração aberto para esta relação, estou inteira nesta relação, estou com tudo nesta relação, ainda assim eu sei que ela pode terminar. E não tirarmos os pés no chão nesse sentido. Isso, por exemplo, é um grande tabu em termos financeiros. Não é? Continua a ser um grande tabu esta questão. Obviamente, quer dizer, quando alguém está com alguém, à partida está no momento de isto será para sempre, porém é bom existir essa consciência. E financeiramente, há muita gente que se sente constrangida, por exemplo, a ter a sua própria conta bancária e manter a sua própria rede financeira. Quer dizer, convenhamos, a vida muda muito, não é? O amor muda muito. Se tudo correr bem, pode ser para o resto da vida, mas também pode não ser. E às vezes, dentro dos casais, parece-me que deve ser muito, muito difícil, quase ter de justificar um ao outro porque é que eu mantenho a minha própria conta, não é? Podemos ter as contas partilhadas para as despesas comuns, mas eu quero ter a minha rede. E é quase como se isto trouxesse uma desconfiança ou uma falta de compromisso, quando na realidade não, é só uma questão de independência. E no caso das mulheres, quer dizer, eu acho que isto devia ser uma regra basilar em todas sim, as relações, Ah, porque sim. E o que sobretudo priva aquelas muita gente relações. de dar esse passo é o não ter a liberdade financeira de o fazer. Além de tudo o resto, e que já falámos aqui de muitas dessas questões, é a parte financeira, que é, e agora como é que eu consigo avançar se eu não tenho o meu olha, dinheiro, não é? olha, há aqui, só esclarecer aqui uma coisa, porque acho que isto é transversal e costumam-nos falar muito nisto, da perda de capacidade financeira com o divórcio. Naquilo que, e esta é uma ideia muito comum, que eu acho que povoa, está assim mais ou menos interiorizada. Daquilo que nós temos acompanhado, e olha que eu sou advogada há 25 anos, a Mafalda está comigo neste projeto, já vai para uns 5 anos também. Nós, em 5 anos, com a Mafalda, já acompanhamos mais de 100 pessoas, em Sim, contexto de divórcio e separação. O que é muito interessante é que as mulheres, isto é mesmo muito interessante, porque esta ideia não há, as mulheres após o divórcio ganham capacidade financeira. Ah, é, que engraçado. eu acho que isso, E é mas também tem a ver com o extrato social. Eu acho que também é preciso salvaguardar Também, isto, claro, estamos não a é? falar num universo, quem são estas pessoas que nos claro, chegam, atenção, não é? Exato. claro, claro, claro. Num extrato Claro. social médio, Uhum.
médico, estamos a falar de pessoas com ferramentas para progredir na sua carreira profissional, pessoas litradas, não é? Sim. Sim, ou num extrato social baixo, também notamos isso, que é, muitas vezes, as mulheres têm uma capacidade de organização financeira e de esforço para criar o seu dinheiro, para gerar o seu dinheiro, que alguns homens não têm. Muitas vezes, quando os homens saem dessa relação, elas ganham poder porque deixaram de ter um escoador de dinheiro, porque muitas vezes tinham ali um homem que não só não trazia dinheiro, como muitas vezes era sumidor de dinheiro, com gastos. Nós temos mulheres que chegam e que assim que recebem vão logo comprar a comida para o mês para ter certeza que têm comida para os filhos, porque senão o dinheiro vai desaparecer mal gasto. Essas mulheres quando usam... Desta ideia generalizada que se fomenta sobre a futilidade feminina, que é também uma grande falácia que convém muito ao status quo manter. As prioridades das mulheres são bastante claras. É por isso que, por exemplo, as mulheres nas mesas de negociações de processos de paz são tão importantes. Porque as mulheres vão ao básico, àquilo que é a subsistência. Não é? Primeiro lá estávamos a tratar da comida, do teto, da saúde, dos básicos. E depois, se sobrar, não digo que não, ir comprar uma roupinha e pintar as unhas, Exatamente, sim, mas sim, não sim, é sim. esta a prioridade da larguíssima maioria das mulheres. Porquê? Porque o papel de cuidador sempre foi nosso, não é? O Sim, papel da sim. gestão da casa, da O papel da família, gestora da da família. subsistência então, quando há crianças, etc., foi sempre da família. Eu lembro-me, eu cresci numa família em que o meu pai era um modelo tradicional. O meu pai era o provedor exclusivo, músico, ganhava muito bem, tínhamos uma vida muito desafogada e a minha mãe deixou a carreira para ficar a cumprir o seu papel de cuidadora. Era ela que fazia a gestão de toda a parte doméstica. E realmente o meu pai ganhava o dinheiro e era entregue à minha mãe para a minha mãe gerir. Portanto, não é? Exato, exato. O E problema é nestas... se o provedor deixa de entregar o dinheiro. Exato, exato. E eu estou a falar nestas classes, quando há mais dificuldades financeiras, e estamos a falar com. E que há essa disparidade em que há um homem que é mau gestor, muitas vezes até é mau provedor, no sentido de pouca colaboração, e muitas vezes é isto. É ao contrário de outros escalões do ponto de vista social e financeiro, em que eles ganham para eles e elas ganham para si e para os filhos. E depois, quando eles saem, há um desafogar, porque conseguem gerir, há menos desperdício, conseguem gerir melhor financeiramente. Isso é muito claro, nota-se muito. Depois há ali num escalão mais médio alto, em que parece que são os homens os provedores, parece. E depois elas chegam à conclusão que afinal não, porque nós começamos a mudar. Ok, então e a casa? Ah, sou eu. Então e a luz? Ah, sou eu. Então e a água? Ah, sou eu. E depois começas a fazer as contas e afinal, mas ele entra com o quê? Paga o quê? E muitas vezes chega-se à conclusão que não paga rigorosamente nada. E nos casos de guarda partilhada, daquilo que eu vou vendo à minha volta, também acontece muito. Mulheres que nas semanas que não têm as crianças podem fazer um investimento na carreira que antes não faziam, aceitar projetos extra que antes não se sentiam no direito de aceitar porque as retirava do contexto do lar e da família e dos cuidados, e agora passando a ter ali aquela semana em que só estão a solo e podem pensar em si só enquanto pessoas individuais, projetam o seu potencial profissional, semana sim, semana não, conseguindo retorno financeiro que Sim, não conseguiriam de outra forma, porque estavam exato. muito presas à ideia de que eu tenho de estar em casa, se não estou a falhar, a culpa, mais uma vez a culpa, Sim, 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 e sim. não se permitiam a evoluir profissionalmente, o que é uma grande questão na vida feminina. Sim, e além do abalo, não é? Que é quando percebemos, olha, afinal eu estava a fazer este investimento todo e a família transforma-se e aquilo que era o meu projeto individual deixa de ser porque passou a ser dois projetos em que um é do pai e outro é comigo. E isso também abala, ok, então afinal onde é que ia fazer? Onde é que eu estava a pôr a minha energia? Onde é que eu estava a pôr o meu foco? Se calhar tenho que expressar mais o meu investimento e se calhar tenho que pensar mais multidimensionalmente e não só como mãe. Eu acho que a separação e o divórcio traz-nos muito esse questionamento de qual é afinal o meu papel, mesmo para os meus filhos, qual é afinal o meu papel aqui. Eu acho que isso é de facto uma oportunidade. Se nós pensarmos, eu acho que ao longo da vida, e isto pensando no nosso direito à individualidade, em que momento é que as mulheres são a sua própria prioridade? É raro. As prioridades das mulheres, invariavelmente, são sempre os outros. O fazer, o cumprir, o gerir, o estar lá.
E o autocuidado, isto é um exemplo, bem, enfim, é muito chapado, não é? A larga maioria das mulheres não tem tempo para o autocuidado, não consegue encaixar na agenda o autocuidado. Não, por isso é que depois vêm muitas vezes problemas físicos, emocionais, psicológicos, etc. Neste momento, eu acredito que há ali um olhar outra vez para a mulher enquanto ser individual. Mesmo que tenha uma série de responsabilidades à volta, mas há quase como um permitir-se, não, agora sou eu, então como é que eu quero isto? Como é que eu vou fazer isto? E como é que eu consigo aqui no meio sobreviver a isto também, não é? Sim, E sim, muitas vezes neste ato de sobrevivência é preciso cuidar também. sim, sim. Sim, sim. E embora às vezes também há um movimento curioso, que é quando há essa tomada de consciência e essa oportunidade, no fundo, vêm às vezes os pais voltar a tomar conta de nós como se nós voltássemos a ser jovens, crianças, e que já que não se tem o marido ali para fazer esse papel, vêm outra vez os pais como se a querer ocupar esse espaço novamente. E é muito importante também isto para os homens e para as mulheres. Eu também vejo muitos homens a serem resgatados pelos pais novamente para agora estás aqui outra vez aos meus cuidados, não é? Se fossem incapazes, não é? Exato. E até a infantilização dos homens quando existem crianças pelo meio, que é agora vais ficar sozinho com a criança, eu vou-te dar já uma ajuda. É muito comum ter o Exato, cenário dos pais é. pelas Completamente. as avós, a maioria das vezes, não é? As Sim, sim. crianças. É um cenário muito relatado. É, Completamente. sim. Olha, Também Olha, não estava faz aqui. sentido, não é? Esta infantilização dos homens como cuidadores não faz sentido, não faz mesmo. No Não, futuro não, pelo sabem, contrário, podem aprender, é uma questão de praticar, de tentar dar o seu melhor. Todos claro. têm essa capacidade. Claro, é disposição e de vontade para conseguir fazer isso. Quando estava a ouvir falar dos cuidados, sabes quando é que as mulheres vão para o autocuidado, para um mascarado? É uma máscara de autocuidado, na realidade não é bem um autocuidado. É quando começam a perceber que a sua falta de autocuidado pode prejudicar a relação. Então vou ter que me cuidar, Para Para o estar outro. bem para o para o outro. outro. então, e é uma grande máscara de autocuidado, no fundo. É mais um papel que eu tenho que continuar a desempenhar e não me poder desleixar. Até porque a frase clichê que as mulheres ouvem uma vida inteira quando estão numa relação é: se tu não deres o que ele precisa, ele vai procurar lá fora. Não é? Eu não sei se isto é dito aos homens tantas vezes e tão frequentemente como é dito às Pois mulheres. também não me Às vezes parece. até de um lugar de boa intenção, não é? Porque às vezes, principalmente dentro das dinâmicas familiares, mãe, filha, há muitas vezes a boa intenção, mas que vem de um lugar de um modelo muito tradicional e muito tóxico relacional, mas que nos acompanha para agora. E que, olha, não, finge lá que isso não aconteceu, não valorizes tanto, olha, tens de fazer isto, senão ele começa a olhar para as outras lá fora, não é? Ainda há muito esta conversa, que parece assim uma coisa surreal, mas é muito comum, é mesmo muito comum. É imenso e é assustador, não é? Porque parece que estamos. E que Temos de traz estar sempre a lutar. uma hiperresponsabilização das mulheres para a manutenção das relações afetivas. E quando na Sim, realidade elas próprias estão a precisar de ser nutridas urgentemente. Exato. E a dois, não é? As relações não se podem nutrir só a partir de um. E também acho assustador não termos a consciência familiar, tal como essa coisa dessa boa intenção de passar de mães para filhas, deveria haver também de mães para filhos e de filhos para pais e para, enfim, também de como as relações são cíclicas e há momentos diferentes na relação. Nós também não estamos preparados para isso. É um choque quando chegamos às relações e de repente, ninguém tinha falado que isto era assim, não é? E também poder honrar cada uma dessas fases, honrar no sentido de poder recebê-la e vivê-la e apreciá-la, porque obviamente quando tivermos um bebê, a nossa capacidade de autocuidado é completamente diferente quando as crianças entretanto crescem, ou quando estamos exacerbadas com a doença de um familiar, vamos ter menos capacidade. É natural que assim seja, não é? E também podemos apreciar nisso, porque nós às vezes também apreciamos isso nos homens, não é? Quando os homens estão mais focados numa determinada coisa e por isso não conseguem dedicar tanto tempo a outra, muitas vezes nós conseguimos perceber que isto é uma fase, reconhecer e até valorizar isso para a relação. E era importante os homens poderem também fazer isso em relação às mulheres. Só que eles também não têm essa matriz, também não têm esse referencial. E é tão triste, porque fica tão pobre. O quê? Nós somos sempre super, hiper sexys e preparadíssimas e haja o que houver, por mais tempestades que haja na vida, estamos aqui sempre prontas. Eu acho triste também e pobre essa perspectiva que tem das mulheres na relação. Sim. Sei que estas questões da igualdade trazem uma componente muito, muito grande
esta palavra que está muito na moda, que é empoderamento, mas no caso dos homens, um empoderamento emocional que lhes falha É historicamente isso. ao longo da história da humanidade. Claro que isto não se vai conseguir de um momento para o outro, e eu acho que também deve ser muito assustador quando se começa a tentar gerir emoções que são novas e lugares que são novos. Eu acredito que para os homens este também é um momento complexo, não é? De definição de papéis. Afinal, o que é isto de ser homem? O que é a masculinidade? Qual é o meu papel? Ah, e as mulheres cada vez mais empoderadas no outro sentido, que é eu tenho direito ao lugar público, à minha voz, à minha vontade. Portanto, é normal que isto seja um grande momento de choque, que exige muito diálogo. Infelizmente, o que me parece é que estamos num momento em que o diálogo está tão difícil. Há pouca vontade de diálogo com liberdade para concordar em discordar. Nós estamos numa fase em que, obviamente, temos de concordar em discordar, ouvir os argumentos de parte a parte, mas não encerrar a conversa, não é? Sim, ou procurar contextos em que a conversa recebe muito eco, no sentido de, ok, todos dizemos o mesmo. Temos medo de ir para essas conversas de, ok, vamos ouvir aqui coisas diferentes, mas que nos podem ajudar a compreender. Às vezes eu acho que uma boa conversa e um bom entendimento não é mudarmos de posição ou de opinião, é ficar a saber melhor o que é que tu, Paula, pensas e tu ficares a saber melhor o que é que eu, Mafalda, penso. Mesmo que não tenhas movido 1 centímetro da tua posição, nem eu do meu, mas eu fiquei-te a saber melhor de ti e tu ficaste a saber melhor de mim. Eu acho que às vezes é tão bonito chegarmos a esse ponto. Provavelmente vais ouvir aquilo que não concordas com mais empatia e vais conseguir sentir mais empatia pelo outro, mesmo que lá está, não estamos on the same page, como se costuma dizer, porém eu compreendo e aceito que tu possas pensar diferente. Exato. Mas quer dizer, isto é muito bonito na teoria, depois na prática Claro. não está nada fácil. Não está, não está. Na prática somos só humanos, não é? E essa condição de humanos limita-nos tanto. Sim, e principalmente no momento em que tu vês uma normalização à escala global de narrativas muito violentas, muito bullies, muito pouco empáticas. No momento em que ainda estamos aqui embrionário de mudanças, de mentalidades, porque assim, no fundo, se podemos alterar as leis todas, o problema será mudar as mentalidades. Este é o eterno problema nestas matérias e em tantas outras, mas nas matérias de igualdade é a mentalidade. Isto só se faz com um grande trabalho, acima de tudo, individual, as pessoas predisporem-se a olhar para dentro e autoquestionarem-se que todos nós temos comportamentos discriminatórios em termos de género. Temos, é estrutural, foi assim que nos constituímos como pessoas, a sociedade ensina-nos assim, a família ensina-nos assim, está tudo certo, é só assumir. Portanto, é fazer um trabalho individual e coletivo e, claro, eu acho que não nos podemos demitir como sociedade de fazer este trabalho, começando logo pela educação. Agora, quando ao mesmo tempo que estamos a fazer este trabalhinho passo a passo, que é um partir-pedra, de repente surge assim uma avalanche de normalização de um discurso que manda tudo isto por terra e que diz que todos os problemas do mundo, na realidade, é esta mudança de paradigma que estamos aqui a construir devagarinho, enfim, torna-se difícil fazer este caminho. A educação é de facto aqui a base, não é? Para mim, eu É, estou mesmo nessa convicção, trabalhar logo de raiz na infância é o caminho para podermos mudar mentalidades e esta cultura imbuída de facto de diferenças substanciais de género e que em nada contribuem para ninguém. Na verdade, isto não contribui. Ou para contribui. ninguém. Quer dizer, alimenta um É privilégio isso, que é não tem nada a isso, ver com é meritocracia, isso, não é? E quem tem estes privilégios e está muito confortável nesse privilégio, há uma larga é porcentagem que não isso. quer perder o privilégio por si só e que vai lutar contra isso. Mas, pronto, isto é um bocadinho a história de todos estes movimentos, é sempre assim, não é? Há quem não queira deixar cair e espalhar a questão, que é não, o problema são vocês. E na realidade as pessoas temem a diferença, não é? Isto a Mafalda saberá muito melhor do que eu, mas, o ser humano por natureza teme o que é desconhecido. Portanto, Sim. tem ali sempre muitos receios do aceito ou não aceito, isto poderá mesmo ser bom para mim ou não. Portanto, de repente, se tens uma série de pessoas a dizer não, desconfia, o problema vem daí, então é muito mais confortável voltar para trás e dizer não, vou voltar a estar onde estava, que estava muito bem e, e vamos continuar neste ambiente tóxico. Porque este ambiente tóxico é muito confortável para algumas pessoas. Por outro lado, quem foi estruturado dentro do ambiente tóxico aprende a estar confortável no desconforto.
Portanto, é Sim. muito fácil a manutenção de tudo isto. Uhum. Sim, até porque não vai reconhecer esse desconforto, nem sequer essa toxicidade, porque é um bocadinho como perguntar ao peixe onde é que está a água, né? Ah, é onde nós estamos, não é bom nem é mau, é mesmo isso. E também como quando estava a ouvir, estava-me a vir assim uma frase de que é, olha, nem sempre quem fala mais alto é quem tem a razão e quem tem a verdade do seu lado. E para nós humanos temos essas limitações, estavas-me a dizer, Paula, eu saberei melhor. Sim, nós sabemos do ponto de vista neuropsicológico que o ser humano aprende por o preconceito, é uma estrutura neuropsicológica nossa que nos leva para a aprendizagem e para criar regras sobre o mundo e para a compreensão do mundo. Portanto, ele está lá, eu acho que reconhecer que nós o temos é super importante realmente, mas depois também sabermos que há o resto, que é assim, mas eu também sei pensar, também tenho outra coisa que é a metacognição, eu sei pensar sobre o que penso, eu também consigo pensar sobre o que penso, então sabendo que isto é uma ferramenta básica de aprendizagem, também sei que depois nós todos sabemos que há a secundária de poder questionar isso, acho que é mesmo por aí. E aí vou àquilo que falamos da educação, não é? Ensinar as pessoas para o pensamento crítico. Ensinar os miúdos a questionar, não é? É. Eu no outro dia tinha uma reunião com a professora da minha filha, que é pequenina, e ela dizia que a criança impecável tem uma questão que é muito argumentativa. E eu pensei, orgulho, pronto, Boa. eu que está a questionar, está a ser ensinada a questionar. E isso tem, acho que nos falta muito isso na nossa sociedade. É muito mais fácil uma sociedade de carneirinhos que seguem só aquilo que lhes dizem. Quando as pessoas questionam, pronto, o status quo fica ali um bocadinho num sítio perigoso. Mas Sim, sim. eu gostava mesmo que caminhássemos para uma sociedade onde se questionasse mais, onde as pessoas pensassem pela sua própria cabeça. Só que lá está, é tão difícil remar contra a maré sozinho, não é? E muitas vezes as pessoas não têm essa rede de apoio. E muitas vezes são excluídos pelos pares por pensarem diferente. Portanto, é difícil fazer esse movimento. Uhum. Talvez essa criação de rede facilite, não é? É engraçado vires falar agora dessa rede. Tem sido no último fim de semana foi uma palavra que usámos muito, rede, e acreditamos que sim, que a rede pode fazer uma diferença brutal para cada um de nós individualmente. Tanto por ser suporte, como nós sermos suporte. E nesta questão do divórcio, imaginemos, eu se for amiga, enfim, de alguém que está a passar por um processo desses, eu própria também tenho que começar a ter consciência de que as minhas palavras podem significar raiva à falta dela. Não é? E muitas vezes as pessoas com comentários como mas tu tens a certeza e não há volta a dar e já pensaste nos teus filhos e isto tudo desmotiva a pessoa e traz os tais sentimentos de hiperresponsabilização e culpabilização. Estar a olhar para si e a assumir não, eu não sou feliz assim e quero outra coisa. Portanto, muitas vezes a rede à volta tem de também ter esse cuidado. Às vezes basta uma frase maldita para haver ali um step back da pessoa de meses, não é? Não, afinal, pronto. Sim, Calhar tenho mesmo de pensar nestes reveses todos. sim, Esse sim, sim. exemplo é mesmo muito ilustrador de como todos nós, o divórcio é um assunto de todos nós, não Uhum. é? Porque todos nós temos o divórcio na nossa vida, seja na primeira pessoa, seja como tios, como amigos, como noutro papel, Profissionais também, como profissionais. profissionais, nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais. O divórcio faz parte efetivamente, é um evento que faz parte da vida humana, não é? De, é, ele está cá, todos nós já passamos por isso. E não falar de divórcio, não estamos a contribuir, não estamos seguramente a contribuir para que esta sociedade seja uma sociedade mais saudável, não é? Quando omitimos a existência de processos de divórcio, Sim. hum, Sim, ou quando partimos só para o divórcio como um falhanço. Eu acho que para as mulheres a palavra falhanço está aqui muito presente, que é eu Uhum. falhei de alguma forma, eu não consegui manter esta família, eu não consegui manter esta relação, e bem sabemos como historicamente não há grande espaço para as mulheres falharem, não é? A crítica é muito forte. Portanto, nós autoflagelamos com esta palavra do falhanço e do não queremos falhar, quando na realidade, como ainda há pouco diziam, se calhar podíamos olhar para isto como mais uma etapa da vida, uma etapa que pode ser feliz, não é? Que pode comportar dor, mas que se calhar se olharmos para ela de forma diferente,
numa perspectiva menos de culpa e de falha, mas de a evolução da vida, é a vida a acontecer, se calhar ganhávamos todas e todos um bocadinho mais com isso. Sim, sim. E falarmos mais também, porque fala-se pouco com medo de promover o divórcio, como se isso fosse, como se houvesse hipótese de andar a promover o divórcio, em vez de ser andar a preparar os tais ciclos de vida, andarmos a poder normalizar estes ciclos de vida, trazer para a conversa a experiência de cada um de nós e tornaria o processo todo ele menos assustador, porque é muito assustador. Por se falar pouco, acaba por ser muito assustador e provavelmente mais do que promover divórcios, estaríamos a promover relações saudáveis e conscientes, mas ainda há esse medo e esse tabu, por isso estamos aqui as três hoje a conversar. Ora, nem mais. Precisamos de podcasts destes. Obrigada, Paula, obrigada. Obrigada, Marcela. Já Acabou, mas olha, para não ser assim de repente, pode-se passar a palavra a cada uma de vós para podermos fechar assim em grande, com o pensamento de cada uma de vocês. O que é que acham? Ok. Ok. Então, Marcela, o que é que está aí a surgir em ti? Olha, para mim, eu acho que estava aqui na conversa, estava a decorrer quão importante é nós podermos falar de divórcio, podermos falar de individualidade, falarmos de liberdade, não é? Quão importante é trazer estas reflexões para a comunidade, ah, para que de facto possamos viver de forma mais íntegra, mais autêntica, trazer pessoas para as nossas conversas como a Paula, não é? Que tem já tem em si este ativismo, não é? E que podemos construir de facto a diferença, só assim é que nós podemos contribuir para a mudança de mentalidades e falar de divórcio sem ser de tabu, de forma construtiva, como estavas agora a dizer, Paula. Estas conversas sem medo, sem essa carga toda negativa, não é? Trazer isso para as famílias, trazer isso para as mulheres, trazer isso para os nossos filhos, trazer isso para os homens. Essas reflexões são mesmo importantes. Obrigada, Paula. Obrigada eu. Eu estava aqui a pensar realmente nesta questão de quão importante é este direito eternamente esquecido de nos pormos em primeiro lugar, de olharmos para dentro e realmente sermos fiéis àquilo que sentimos, àquilo que é a nossa vontade, independentemente de pressões sociais, familiares ou daquilo que devia ser o nosso papel no contexto das relações e da família. Acho que quando começarmos todas a fazer esse exercício de uma forma mais honesta, connosco próprios acima de tudo, provavelmente acabaremos num lugar de liberdade que nos será muito mais positivo. Bom. Obrigada. Obrigada eu. Foi um gosto.